Bom, gente, vamos continuar falando da radiação de corpo negro, né? E vamos colocar isso em números, tá? Eu disse que o forno emite um fluxo de calor, né? Que em função da temperatura vai variando a frequência ou o comprimento de onda que está sendo emitido. Mas vamos colocar números nisso, tá? Vamos calcular a potência emissiva de corpo negro. Isso vem lá da física, da mecânica estatística, tá? E da mecânica quântica também, então eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas basicamente a equação para calcular o fluxo, ou melhor dizendo, a potência emissiva de corpo negro, o EB, vem desta integral aqui, ó, a integral de EB lambda. EB lambda é a potência emissiva monocromática, tá? O que isso mede? Aqui está um gráfico de potência emissiva monocromática em função do comprimento de onda da radiação emitida. Tá? Lambda aqui é o comprimento de onda. Então vocês veem que EB lambda depende do comprimento de onda lambda, né? Da temperatura T do seu material e de constantes como o H, que é a constante de Planck, C, que é a velocidade da luz, ou seja, das ondas eletromagnéticas, né? E K é a constante de Boltzmann. Tá? São constantes físicas que entram aí no problema. E o que isso mede, né? EB lambda? Mede a potência emissiva por comprimento de onda, né? Então, cada comprimento de onda tem uma potência emissiva monocromática, né? Monocromática, ou seja, numa única frequência, num único comprimento de onda. Tá? Então, aqui está o gráfico mostrando isso, por exemplo, aqui a 1900 Kelvin, né? Ó. Então, por exemplo, a 1900 Kelvin, um corpo negro emite a maior parte da radiação aqui nesta região, com comprimento de onda e pertinho aqui de 2, um pouco menor que 2, onde está esse pico em 1900, né? 2 microns, né, de comprimento de onda. Já a 1300 Kelvin, você tem a radiação está mais espalhada, né, e bem menor, né, a potência emissiva monocromática é bem menor a 1300 do que 1900. E está mais concentrada aqui em torno de 2, 2,2, alguma coisa assim, onde está o máximo dessa curva, né? Então vocês percebem duas coisas, né? A temperatura aumenta, a potência emissiva monocromática também aumenta, né? Temperatura 1300 é baixa, 1900 muito mais alta. Além disso, o pico, né, a posição do ponto máximo varia com a temperatura também, né? A 1300 o comprimento de onda era maior, portanto frequência menor, né? Temperatura menor, frequência menor. Temperatura maior, frequência maior, ou comprimento de onda menor. Né? Como a gente viu no último vídeo, né? Aumenta a frequência para a direita aqui, né? Aqui na esquerda, frequência baixa, comprimento de onda alto. Aqui a gente tem frequência alta, comprimento de onda baixo. Dá para ver até pelas figurinhas aqui, né? Ó, aqui você tem comprimento de onda bem grande, aqui você tem comprimento de onda bem pequeno. Né? Ou seja, quando você... o que esses gráficos estão dizendo, que você aumenta a temperatura, diminui o comprimento de onda e aumenta a frequência. Então você vai aumentando a temperatura, vai deslocando a frequência em direção aqui do infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X, etc. Certo? Aumenta a temperatura, a radiação vai ser afetada da esquerda para a direita, né? Aumenta a temperatura, a radiação vai para a direita aqui. Tá? Então são essas duas coisas que a gente observa, né? Temperatura maior, maior potência emissiva e maior frequência, ou seja, menor comprimento de onda. Tá? Bom, mas essa é a potência emissiva monocromática. O que é a potência emissiva total do corpo negro? É a integral da potência emissiva monocromática, ou seja, é a área de baixo da curva, né? A soma das potências emissivas monocromáticas para todos os comprimentos de onda possíveis, né? Ou seja, tem que integrar aqui essa curva, achar a área debaixo da curva. Eu não vou fazer a conta, tá? Porque a fórmula é complicadinha de fazer, mas é possível, o pessoal conseguiu calcular essa integral e percebeu que ela dava este valor, ó, sigma t a quarta, que a gente já encontrou no comecinho do curso, né? Quando eu estava falando sobre condições de contorno radiativas, né? A potência emissiva de corpo negro é essa fórmula aqui, é o que a gente precisa lembrar, tá? É sigma temperatura elevada à quarta, temperatura em Kelvin, tá? Sempre usem a temperatura em Kelvin para usar essa expressão.
E sigma é a constante de Stefan Boltzmann, que tem este valor aqui, ó, 5,669 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado por Kelvin a quarta. Ela, na verdade, é uma constante que pode ser calculada a partir das constantes que aparecem aqui, né? Velocidade da luz, constante de Planck, constante de Boltzmann. Quando você usa os valores para essas constantes, você vai chegar neste sigma aqui, tá? Constante de Stefan Boltzmann. Tá? Então a moral desta aula é que a potência emissiva de corpo negro aumenta com a temperatura e aumenta com a quarta potência, então aumenta bem rapidamente, né? T a quarta que aparece aqui. Tudo bem? E também a frequência da radiação vai aumentando em média com a temperatura, né? Como eu falei, né? Aumenta a temperatura, aumenta a EB, ou seja, emite mais energia com a temperatura cada vez maior, mas a frequência também varia, é só olhar nesses gráficos aqui, né? A frequência média ou máxima aqui, né? Vai mudando também com a temperatura, tá? A frequência vai aumentando com a temperatura ou o comprimento de onda vai diminuindo com a temperatura. Tá bom, gente? Então, por esse vídeo é só. Na sequência a gente vai calcular algumas outras coisas interessantes e importantes, tá? Até daqui a pouco, então, e valeu!